relação, o cenário, né, com relação a. E aí eu tenho algumas áreas para destacar para vocês, certo? Eu tenho a marca, proteção à marca, visibilidade da marca. Quando a gente fala num varejo que está se expandindo para o universo digital, acredito que um dos principais riscos, né, é em relação à sua reputação, certo? Sua reputação está em jogo. Então, quanto mais eu amplifico a visibilidade, mais sujeito a ter violações, a ter cenários que coloquem em risco a minha reputação. Então, por exemplo, se é uma empresa que ela tem um engajamento maior nas redes sociais, tem um site bacana ali, ela tem uma marca de renome nacional, ela está sendo mais exposta, e aí, inclusive, a gente vem tendo casos cada vez mais crescentes, né? Esse ano a gente teve até mais em relação ao ano passado, de situações em que a gente precisa defender aquela marca. A defender como? Judicialmente, inclusive, em casos de clonagem de perfis. Então, vem crescendo muito. E aí, a gente teve até nesses últimos meses, Vitor, não só grandes marcas, aí que tem. Então, pequenas empresas. Então, a gente tem ali até associados do nosso. A gente tem uma parceria ali com o Cid Loja São Paulo, e tem até associados, são pequenos lojistas, que tiveram, muitas vezes o lojista nem tem aquela marca registrada, mas as pessoas utilizando o CNPJ e criando uma página na rede social falsa, criando um site falso com CNPJ. Lucas, e também aquela parte de AdWords, também acho que vale a pena comentar, né? Que às vezes o lojista, para fazer uma campanha numa rede social, ou até no Google também, né? Mas numa rede social, ele acaba colocando outras marcas, né? Envolve outras marcas na hora da busca. Então, a pessoa ela busca pela marca, uma marca X, e aparece a marca do lojista, né? Isso também não é permitido, né? Isso também é entendido como uma prática ilegal, né? Acho que o Lucas pode desenvolver mais um pouquinho, né, Lucas? Então, às vezes a pessoa de marketing também nem está mal intencionada, às vezes não tem conhecimento, vamos dizer assim, né? E você contrata uma empresa de marketing, a empresa de marketing vai lá, fala, eu quero fazer um negócio aqui dar certo, e começa, né, a linkar com palavras e com marcas, e quando você vai ver, isso pode gerar uma consequência, né, que você nem estava sabendo. Perfeito, Daniel. E é isso mesmo. Muitas pessoas têm essa dúvida, né, sobre a questão de utilização de palavras-chave com nomes de outra empresa. Então, isso também é entendido pela legislação atual como violação à marca ou à identidade visual, né, Concorrência identidade e propriedade desleal, né? intelectual da outra, concorrência desleal. Tá? Então, este cenário a gente está vendo bastante, tá? Então, por isso que a gente levanta aqui o alerta para o lojista. Então, o que a gente recomenda? Pessoal, acompanhe monitore a sua marca, monitore as suas palavras-chave, se você está fazendo ali impulsionamento no Google, né, no Google ADS. Então, porque se tiver uma outra empresa fazendo ali o uso da sua marca ou do seu nome empresarial, nome fantasia, é possível de adotar as medidas de proteção. E eu falo isso, Vitor, não só para dizer, faça um monitoramento, por assim só. Mas eu estou falando isso por quê? Porque isso pode levar, um site clonado pode levar a um risco direto sobre a reputação da empresa. Como? Os consumidores vão lá, acreditando ser a empresa, né? A sua empresa que ele tem um relacionamento, que ele confia no produto, que ele confia naquela marca, acessa o site, faz a compra, muitas vezes até sem conferir algumas informações do site, certo? E depois não chega o produto em casa, ela vai até o Reclame Aqui ou entra em contato com o lojista reclamando. Ou faz o contato, muitas vezes até no PROCON, diretamente, já reclamando que comprou e não foi entregue. Então, isso aí é um dos controles. Bom, para falar também sobre a questão de proteção de dados, pessoal, nós temos hoje um cenário que nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é uma autoridade governamental, responsável por fiscalizar, sancionar, né, produzir normas complementares para ajudar os lojistas. Então, se vocês entrarem, não só lojistas, né, mas empresas de vários setores, se vocês entrarem ali no site anpd.org, vocês vão encontrar até cartilhas, manuais, então tem vários documentos que até auxiliam aí as empresas a buscar essa conformidade legal. E hoje o cenário é que já existem empresas sendo fiscalizadas, é claro que
muitas vezes vão ser empresas da área da saúde ou empresas que possuem, né, um volume muito grande de dados, grandes empresas. Mas o que o pequeno e o médio lojista não pode deixar é ver esse cenário e achar que não existe fiscalização ou que a lei não pegou, que é um pensamento muito comum quando um órgão ele não está tão ativamente ali na mídia, por exemplo, aplicando ali, abrindo processos e sanções. Vale lembrar que a gente tem outros processos de relacionados à LGPD abertos pelo PROCON, né, por outras entidades. E a gente tem visto a judicialização dessas questões. Então, por exemplo, aquele consumidor que ele não vê aquela política de privacidade, que ele não está vendo ali, né, o porquê que a empresa tem dúvidas. Muitas vezes também o consumidor ele faz um cadastro na loja, então para quem tem e-commerce, faz o cadastro na loja e depois quer excluir aquele cadastro. Aí fica várias mensagens no saque da empresa pedindo exclusão, acesso com base na LGPD. Quando a empresa não tem um canal correto, que a própria LGPD diz que as empresas têm, para atender a fazer esses atendimentos, né, isso pode virar um caos dentro daquela situação ali de não acontecer aquela resposta devida no prazo, e esse consumidor ir reclamar e fazer denúncias, né, à autoridade. Então é muito importante que o lojista, ao ter um e-commerce, ao buscar esse ambiente digital, essa coleta de dados no digital, também tem um programa ali de atendimento dos direitos dos titulares, para receber e atender essas demandas, cumprindo ali o prazo também estabelecido, sob pena aí também de incorrer em processos judiciais, etc. Lucas, só fazer um parênteses, que muita gente não sabe ainda, essa lei de proteção de dados, pessoal, ela só cuida de proteção de dados das pessoas naturais, né? Então não envolve pessoas jurídicas, tá? CNPJs, nada a ver. Então, só fala de pessoas naturais e qualquer dado que eu possa identificar a pessoa, então o nome, né, um e-mail, um telefone, o CPF, esses são os dados com uma imagem, né, imagem de câmera na loja, esses são os dados protegidos, tá? Só para esclarecer, que eu acho que isso muita gente tem dúvida. Mas vai lá, Lucas, que esse assunto é interessante. Perfeito. João, é isso? Fez a pergunta para a gente. Paulo, foi o Paulo Carvalho que fez a pergunta. Paulo Carvalho. Paulo, obrigado pela sua pergunta. Essa dúvida, assim, desde quando a gente vinha atuando, é uma das primeiros itens, né? Quando a gente vai fazer aquela adequação na loja, entender como que esse lojista coleta os dados, trata os dados na loja para identificar eventuais riscos relacionados à questão da conformidade legal. Esse é um cenário que a gente sempre se depara, né? E muitas vezes é um dos grandes desafios aí de ser implementados, até porque envolve um custo também. Mas o ideal é entender o porquê, né? Por que existe esse risco, tá? Primeiro, Paulo, a LGPD ela traz alguns princípios, né? Alguns princípios que são verdadeiros diretrizes para ser seguidas. Então, como que eu sei que eu estou adequado à LGPD? Você tem, claro, uma série de itens, né? Documentos específicos e tudo mais, mas, em regra geral, eu tenho que fazer esse cheque desses 10 princípios. Um deles é o princípio ali, por exemplo, da segurança, né, da prestação de contas e da finalidade de tratamento. E aí eu vou dizer o seguinte, quando aquele cliente ele vai na loja e ele faz aquele contato, ele pega aquele contato do vendedor, ele está conversando com a loja, certo? Ele está conversando com aquela pessoa jurídica por intermédio daquela pessoa que representa aquela organização. Então, o vendedor, ele nada mais é do que a representação daquela pessoa jurídica ali conversando com o cliente. Então, quando, né, muitas vezes, naquele tratar da comunicação, pode ocorrer uma coleta de dados, certo? Na maioria das vezes também pode não ocorrer uma coleta de dados. Mas se ocorrer uma coleta de dados, por exemplo, meios de pagamento ou um cadastro, né, ele aceitar ali fazer algum cadastro do cliente ou tratar ali de algumas informações pessoais, a empresa é responsável por essa coleta, esse armazenamento daquele consentimento, por exemplo, certo? Então, a empresa, se tiver alguma fiscalização, por exemplo, ou ter nas suas documentações de prestação de contas, ela tem que ter fácil a contabilidade, né? Aquela prestação de contas, aquele consentimento, provar para o terceiro que teve aquele consentimento. Quando essa informação está em um celular, em um aparelho corporativo, um aparelho pessoal, que ainda é pior ainda, ou muitas vezes até um aparelho corporativo de posse do vendedor,
a empresa não tem qualquer gerência naquele WhatsApp, naquele banco de dados, certo? Então, se aquele vendedor ele sai da loja, ele é até desligado da loja, a empresa não tem sequer ali autonomia para resgatar aquelas mensagens. Aquilo tudo se perde. Então, é um banco de dados que você não tem nenhum controle, nenhuma gestão sobre aquilo. E aí você acaba violando alguns desses princípios. E aí eu vou mais além, né? Isso pode, inclusive, caracterizar um incidente de privacidade, um incidente de segurança. Então, vejamos, se aquele meu vendedor usa o aparelho pessoal, né, com uma conta do WhatsApp pessoal, inclusive, e tem ali o seu próprio banco de dados, se relaciona com os clientes, primeiro eu já esqueço aquela questão da fiscalização, né? Eu já não tenho um controle sobre esse banco de dados, já posso perder esses dados. Só a perda já é um incidente de privacidade também. Mas, digamos, esse vendedor sai da loja desligado, é demitido ou perde as contas, vai para uma outra empresa, uma empresa Y. Estava na X, fui para Y. Esse vendedor, muitas vezes, o vendedor se sente, a gente conhece, que é do varejo, né? Ele se sente o dono daquela informação. É o meu cliente, eu que fui ali, eu que mandei mensagem, eu que conquistei. Então, ele vai e oferece, manda uma mensagem para esse cliente, em nome agora da empresa Y. Aquele cliente, e agora a gente tem visto que as pessoas cada vez mais estão cientes ali, né, da questão dos seus dados pessoais, então parte da questão da própria educação do cliente, o cliente está mudando seus hábitos de consumo e ele está também mais consciente dos seus direitos. Ele chega para o vendedor, chega para a loja e fala, da onde você tirou meus dados? Né? Eu não autorizei, eu nunca tive contato com a empresa Y, eu só tive com a empresa X. E aí a situação fica complicada para aquele vendedor, mas o vendedor pode se excusar, me desculpe, e está tudo certo, mas esse cliente ele pode reclamar lá na empresa X e dizer que as suas informações foram vazadas, e realmente foram, né? Teve um acesso indevido de suas informações. Lucas, por isso que eu acho que era bom, dá umas 5 dicas práticas como resolver isso. É lógico que isso é mais amplo, porque você tem que fazer um trabalho por completo, entendeu? Mas, por exemplo, um é você, primeiro, treinar seus vendedores e colher documentos deles, onde eles se comprometem. Porque é o seguinte, o vazamento de dados é quase impossível, é impossível a empresa fechar o cerco 100%, entendeu? Porque a pessoa pode ir lá e tirar uma foto e roubar um dado, anotar, né? Mas ela pode tomar medidas para mitigar esses riscos. E se acontecer um vazamento de dados, um incidente, já aconteceu. Tem clientes nossos que tiveram problemas graves aí. Você já mostra, olha, NPD, eu teve um vazamento, mas não foi minha culpa. Tudo que era possível eu fiz aqui. Então, na justiça, excelência, eu fiz aqui o meu tratamento, eu fiz aqui a minha conformidade. Então vazou porque a pessoa agiu de má fé, né? E eu não tenho como evitar. Mas isso aí te tira, te afasta, né? A sua obrigação de indenizar, a sua responsabilidade, né? Então, por exemplo, como o Lucas falou, uma coisa é o consentimento, colher esse consentimento. Então, dá umas 5 dicas práticas só para o pessoal entender na prática mesmo, no dia a dia, bem prático, como é que você pode trabalhar isso, entendendo que é algo mais amplo, mas só para ter uma visão assim, tá bom, Lucas? Por favor, o que você acha? Perfeito, Daniel. É por aí mesmo. Agora que a gente já viu esse contexto, né? Viu esse contexto do risco que isso representa, o cenário aqui que o Paulo colocou, nós temos algumas ações preventivas, né? Temos algumas ações preventivas justamente para evitar. Então, ter uma política de privacidade para os colaboradores, isso é fundamental. Então, por isso que é tão importante que a empresa mapeie os seus processos internos. Muitas vezes a gente chega numa empresa, independente do porte, não tem sequer um mapeamento, uma estrutura formalizada do processo. Pessoal, sem um mapeamento de um processo, né, desenhado para que aquele colaborador, quando ele entra na empresa, ele recebe recebe ali a documentação da empresa, é orientado de como fazer o seu serviço, aí fica difícil muitas vezes no boca a boca treinar ou explicar aquela função como deve ser feita no boca a boca, né, para o vendedor. Então, ter um processo bem mapeado, definido, certo? É uma das dicas aí. Quando você tem um processo mapeado, você consegue identificar onde você pode atuar preventivamente para esse cenário. Então, por exemplo, estabelecer uma política de privacidade, né? Como deve ser tratado, como deve ser coletado, como deve ser armazenado, como deve ser excluído, como deve ser compartilhado, se tiver que compartilhar esses dados do cliente. Então, ter toda essa trajetória desenhada para o Quem tem vendedor. acesso, né?
se tem um celular de venda da empresa, não é todos funcionários da loja que devem ter acesso, são só algumas pessoas específicas, né, Lucas, por exemplo? Perfeito. Então, vamos lá. Ter o processo mapeado, ter uma política de privacidade interna clara, informando, olha, os processos de coleta são esses, de armazenamento, de compartilhamento, de exclusão dessas informações de dados pessoais. Ter, como o Daniel colocou, aí é acoplado, né, nessa política, existe uma política de controle de acesso, mas aí também dá para fazer uma política à parte, ou até dentro da própria política de privacidade, para dizer justamente quem tem, né, quem deve ter esses acessos. Mas vamos lá, quando você tem uma política implementada, uma política desenhada, você consegue treinar, você consegue conscientizar e treinar aqueles vendedores, perfeito? Porque você tem um documento interno e agora você treina eles e acompanha depois se essas práticas que foram documentadas na política estão sendo colocadas em prática. E aí você consegue depois medir se tem algum desvio, né, com a periodicidade de treinamentos, quando vem alguma pessoa nova, ela recebe um novo treinamento. E, por fim, pessoal, ter ali os termos, os documentos, né, de compliance, os termos de confidencialidade e sigilo bem estruturadinhos, informando ali que o colaborador ele declara ter ciência que aquilo é um dado pessoal, que aquilo é um dado pessoal sensível, que aquilo é uma informação que pode comprometer a questão do negócio, fazer ali o colaborador assinar e ter isso assinado. E caso haja também alguma questão, né, na seara trabalhista, inclusive, pessoal, quando o colaborador ele tem essa política, tem um termo de sigilo assinado, teve o treinamento, ele descumpre, ele faz um compartilhamento indevido desses dados, a empresa consegue, né, com base nesse contexto aí preventivo, aplicar uma sanção até justa causas, né, avisos ali, justa causa, responsabilizar essa pessoa. Tá? Então, esse basicamente é o panorama. E aí, E o último celular toque, corporativo, pessoal. né, Lucas? Acho que era bom E aí é isso que eu ia colocar. Aí, vamos lá, isso a gente deu no contexto geral, certo? Nesse processo específico do aparelho, é ter ali um processo mapeado certinho, né? Ter o aparelho, se é recomendável, ter o aparelho corporativo, vinculado a um backup corporativo, geralmente você consegue colocar um e-mail corporativo, né, no aparelho, fazer uma agenda periódica desses backups para você sempre ter essas imagens subindo, né? E aí, em alguns casos, você pode restringir esse aparelho dentro da loja, em alguns casos, você pode assinar um termo que essa pessoa pode levar o celular, né, esse aparelho, para fora da empresa, mas ali assumindo também a responsabilidade, certo? E muito cuidado também com o uso de chatbots, né, e mensagens prontas, que a gente, fazendo o link agora, né, com essas novas tecnologias relacionadas à IA, a IA generativa, a chatbots, automações. Muitas vezes, hoje, você já tem serviços que fazem uma integração do WhatsApp ali, business com um CRM ou com o PDV da loja. Ter o cuidado, pessoal, revisar como está sendo essas comunicações de início ao fim, os scripts, né? Então, colocar ali o script de consentimento certinho, olha, você aceita que eu, a nossa política de privacidade, e concorda com a utilização dos seus dados pessoais, tá? Muitas vezes as empresas colocam para o cadastro de cliente até uma segunda autenticação, né? Então, você chega na loja, o cliente, você oferece o cadastro da loja, né? Mas o cadastro, lembrando, é consentimento, a base é legal. Então, as empresas, o que estão fazendo agora? Colocando para o cliente receber um SMS com código para que ele mesmo conclua ali o seu cadastro. Então, pessoal, são várias as formas e nada é uma fórmula, como a gente colocou aqui do início, né? Parece nada do varejo ali é uma fórmula pronta, né? São receitas que você tem que utilizar com base nos processos que você está utilizando. Então, se você é um pequeno lojista, um médio lojista ou grande lojista, dependente do porte, visualize o seu processo. Quanto mais dados pessoais, é claro, né? Tem fatores de risco aí. Então, se eu coleto muito dado, se eu coleto dados pessoais, muitos tipos de dados, eu tenho que aumentar os meus controles aí preventivos e aí, né, fazer essas adequações para não incorrer nas penalidades. Né, pessoal, o que eu acho interessante aí que a nossa experiência mostrou isso, é o que às vezes você fazer essa adequação da empresa aos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais é o primeiro passo para você já digitalizar, né, a sua empresa, entendeu? Então,
te dá vários ali insights, né? Então você arruma a casa, né? Para você partir para essa outra vertente, né? Que é sempre mirando lá para esse desenvolvimento, né? Então vai para a proteção de dados, já entra na parte de rede social, já entra na parte de e-commerce, né? E agora para a parte de IA, que é algo assim, é uma realidade que não tem para onde correr, né? O pessoal fala, é uma realidade, já está usando. Lógico que cada um vai ter o seu tempo, mas assim, já vai virar uma coisa assim no nosso dia a dia. Então, acho que a proteção de dados é o primeiro passo, né? Lembrando que não é só para cliente, né? Também para fornecedores, para colaboradores, né? Também é relevante também. Tá? Então, acho que Eu ia fazer exatamente essa pergunta, Daniel e Lucas, né? Se essas práticas que vocês estão trazendo, né? O fato do colaborador assinar um contrato, de existir todo esse mapeamento de processos, isso está formalizado na empresa. Vocês percebem que existe uma mudança de postura do colaborador quando a empresa é mais preparada? Você chega a perceber isso? Existe, com certeza, Vitor. E os colaboradores, eles se sentem até inseridos, né? Eles se sentem até, de certa forma, protegidos e amparados, porque ele pensa assim, nossa, eu tive um treinamento, essa empresa está preocupada com os dados dos clientes, está preocupada com meus dados. Isso gera também um engajamento, até traz uma visão daquela que a empresa tem uma cultura forte, né? Uma cultura que realmente está vendo as pessoas, né? E essa transformação começa de dentro para fora. Não adianta falar em inovação, trazer para o mercado uma cultura, mas essa cultura não é praticada internamente. Vai ser uma cultura muito frágil. Quando surgir algum probleminha, qualquer probleminha vai impactar essa dita cultura que está sendo sopregada. Eu acho que para reter funcionário também, né, para reter bons colaboradores, eles têm que se sentir que estão aprendendo, né? Além da evolução do salário. Então, é uma coisa que ele acaba aprendendo aquilo lá, né? Lógico, cada um participa mais ou menos, né, desses processos, né? Mas a pessoa realmente ela vai sair de lá, fazendo um treinamento desse, etc., com conhecimento que ela pode aplicar em outros locais também, né? Então a gente observa se realmente assim, o pessoal fica motivado, é legal. E como eu falei, é o primeiro, começa a te dar várias ideias da transformação digital, né? Então eu acho bem bacana que a gente vê realmente as pessoas ali mudando um pouco o comportamento, né? E começa até a valorizar mais, como o Lucas falou, valorizar o emprego, valorizar porque acha, nossa, eu aprendi uma coisa nova, né? Uma coisa aí e tal. E então é bem por aí mesmo, Vitor. Vamos lá, é o seguinte, quando você inicia uma venda por WhatsApp com o cliente, ele te procura, tá? Para ele prosseguir, ele vai receber uma mensagem dizendo que os dados dele serão coletados, se a nossa política de privacidade está disponível no site e tal. Ele prosseguindo, ele concorda. Então, isso aí fica gravado no WhatsApp, né? Vamos dizer, essa concordância dele. Se você precisar lá na frente, lá nos dados internos do WhatsApp, você tem como até no cartório imprimir isso, né? Mas tem alguma maneira mais automática disso ficar disponível, essa concordância dele? Isso já é uma coisa bem específica para o mecanismo do WhatsApp. Será que alguém aí teria essa informação? Vamos lá, Rai. No WhatsApp, a gente ainda não tem muito bem essa função, né, de ficar ali do próprio app, né? Então, o app mesmo não tem ali. O que a gente pode fazer é ter o backup dessas informações vinculadas ao endereço corporativo e você ter esse acesso. Mas, quando eu falo do consentimento, você ter obrigatoriamente aquele registro daquele consentimento, eu falo mais no processo de cadastro do cliente. Porque quando é assim para venda, você tem outra base legal que é execução de contrato na LGPD. E aí não necessariamente você vai precisar daquele, né? Você vai ter ali na hora da efetuação da compra, você vai ter ali a operação de venda em si, né? A geração da nota fiscal. Então a geração da nota fiscal de venda, aquela efetuação ali da compra e venda já serve para você provar que você coletou os dados especificamente para venda. O que ocorre é que as empresas, no momento da venda, elas abrem também um cadastro no sistema interno, um cadastro do cliente. Para esse cadastro, aí as empresas podem dizer, eu só consigo vender, né, passar o meu PDV ali se eu tiver um cadastro. Então, isso tem que deixar bem claro para o cliente, porque muitas vezes o cliente ele te contata no WhatsApp e ele só quer comprar, ele não quer o cadastro. Tá? Aí, no momento do cadastro, o ideal é o quê?
né, fazer aí, pode coletar os dados, tudo mais, jogar no cadastro, e aí o ideal seria uma dupla autenticação desse teu cadastro, né, enviar um SMS, enviar uma mensagem de confirmação, ou um e-mail para a pessoa entrar no e-mail dela e clicar para autenticar esse cadastro, tá? Isso aí são formas mais fáceis de Agora, você tem ter. ferramentas, né, Lucas? Isso é mais a parte de tecnologia. Segurança da Perfeito. informação, né? Lógico que começa a ter custo isso. Então, tem algumas ferramentas no mercado. Tem os Tem. mais simples e tem outras mais complexas, mais sofisticadas, entendeu? Por isso que era bom. E Isso. aí, lógico, dentro da estrutura de cada empresa, mas também não tem como fugir. Se eu quero fazer venda pela internet, em algum momento eu vou ter que ter uma consultoria de empresa de segurança da informação, né? Que é o rapaz do TI, vamos chamar assim, né? E aí você sabe, esse mercado tem gente muito boa, tem gente que é mais ou menos. Então, achar uma empresa bacana, um consultor aí, um assessor que vai te dar essas ferramentas e as opções de custo, né? Se eu tenho uma coisa mais, se eu tenho poucas lojas, é um cadastrinho ali, você tem ali, às vezes até no próprio iPad, né? Você vai lá, você assina no iPad e isso fica num backup ali, armazenado, bonitinho, que eu consigo resgatar, né? Tem essas ferramentas, como o Lucas falou, mais sofisticadas, onde você manda um código CMS, né? Mas é importante isso, por isso que esse programa de novo, voltar, né? Eu sempre quero ser mais prático, mas não dá. Essa parte de adequação é um todo, né? Porque é o mapeamento que ele falou, né? Como que eu coleto? Você vai fazer um mapa mesmo. Como que eu coleto, né? Aonde que eu armazeno isso, né? E como que depois que eu descarto? Porque a lei fala que eu também não posso ficar para sempre. Eu tenho que colocar, ó, depois de 10 anos eu vou descartar, eu vou excluir isso aqui, né? Então, se eu tenho esse mapeamento, eu consigo ali identificar, né, qual que é o melhor formato de eu colher esse consentimento. E para que eu vou usar também esses dados, né? Por WhatsApp, para mandar e-mail marketing, para mandar catálogo, né, para fazer ligação, né? Então, se eu tenho isso mapeado, eu consigo também identificar, né, o que eu preciso para colher um consentimento e aí selecionar a minha ferramenta mais adequada. Tem até ferramentas que não tem nem custo por aí, mas eu tenho que ter uma estrutura, né, de onde que eu vou armazenar? Vou pôr na nuvem? Vou fazer o backup interno, né? Então, se você São faz esse várias decisões, né, mapeamento, de negócio. isso fica mais fácil para você implementar. Por isso que é um todo mesmo. Você pode fazer puxadinho, né? E até vai dar certo, tal. Mas o ideal é você pegar do começo ao fim e aí você consegue fazer, né, todo o seu projeto de adequação de uma forma completa, né?